galerinha do meu canal, beleza? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre nutrição, claro, por que não? Então se você está ouvindo isso é porque você começou a seguir o meu canal, mas se você também não segue, acompanha aí através das inscrições, coloca o sininho lá, enfim, vamos falar sobre dúvidas que as pessoas têm me enviado. Se você tem alguma dúvida, manda pro Nutri, vambora! Então é isso, agora que você já clicou na inscrição, já ativou o sininho, deu tempo de eu arrumar a sala aqui da casa antes que a esposa chegue, vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu separei aqui, na verdade eu tô com um envelope enviado pelos nossos telespectadores sobre as dúvidas que nós iremos falar agora nesse vídeo. Então vamos a elas, vamos lá. Eu peguei o papel errado. Então faz parte. Existe alguma relação da nutrição e esporte para o controle da ansiedade? Esse tema eu tenho falado bastante, mas eu costumo dizer o seguinte: existe sim um alimento que pode controlar a ansiedade, existe sim um alimento que aumenta essa ansiedade, mas vai depender muito de como você tem trabalhado o seu estilo de vida. Você é uma pessoa que pratica esporte? É uma pessoa que come bons alimentos, é uma pessoa que associa tudo isso e coloca isso na rotina do dia a dia, tudo isso gera interferência. Esse barulho é do supino que está latindo ali. Mas faz parte, vamos embora. Então o que acontece? Quando a gente come vários alimentos, ou melhor, produtos alimentícios, sabe aqueles enlatados, pacotinhos e por aí vai, tudo isso vai influenciar nas características das funções intestinais. Então pode ser para bom ou para ruim. Então se você come cada vez mais pacotinhos, provavelmente o negócio vai dar ruim e vai aumentar a tua ansiedade. A dica que eu dou para você é: comece a comer alimentos de verdade. E alimento de verdade não tem pacote. Se eu tiver a produção aí para editar, colocar uns pacotinhos aqui. Se não tiver, você já sabe. E o que é interessante então? Menos pacote. E aí uma dica que fica clara esse conceito é desembalar menos e descascar cada vez mais. Esse é o ponto-chave para a gente ter uma melhora significativa. Agora, claro, como eu já citei que existem alimentos que pioram o quadro de uma ansiedade, eu vou falar sobre eles. A gente pode destacar, por exemplo, os refrigerantes, principalmente à base de cola, que são alimentos, ou melhor, produtos alimentícios ricos em cafeína e açúcar. Eles geram uma excitação e uma dependência psíquica, onde você cada vez mais quer consumir aquela Coca-Cola. Sabe aquele barulhinho que tem muita gente que chega a arrepia? Exatamente isso. Então, o cuidado quando você coloca isso na rotina. Meu pai dizia uma coisa, meus pais me diziam uma coisa quando eu era criança, que eu gosto de dizer dentro de consultório. Refrigerante é algo que a gente consome uma vez na vida, numa festa de aniversário, e olhe lá. Eu particularmente, não é porque eu sou nutricionista, porque eu não tenho o hábito de consumir mesmo em festa de aniversário. Mas se você tem essa dificuldade, festa de aniversário é uma opção. E aí você cria esse vínculo. Aí tá, rapaz. Agora foi. E aí o que é interessante? Vamos então à nossa segunda pergunta. Qual a sua opinião sobre o jejum intermitente? Jejum intermitente, comer constantemente, tudo isso tem uma relevância quando você coloca qualidade alimentar. A gente precisa entender que não é só o fato de ficar 24 horas, 16 horas sem se alimentar que vai te dar um resultado interessante ou que vai trazer saúde para você. Um dos benefícios do jejum é aumentar a sensibilidade à leptina, hormônio associado à saciedade. Isso é interessante. O porém de tudo isso é quando você fica horas e horas sem se alimentar, e aí você vai lá e pede aquele baita combo de Big Mac com não sei o que, mais o que, refrigerante, batata frita e... Moral da história, não adiantou nada ficar esse tempo todo sem se alimentar. Agora, claro, o nosso corpo ele tem uma demanda mínima, que a gente chama de taxa metabólica basal. É o mínimo que você precisa consumir para se manter, ou manter o seu físico, o seu corpo funcionando, suas funções fisiológicas. Se você estivesse nesse sofá, como assim, dormindo, sabe, de vez em quando, se você estiver dormindo, seu corpo vai ter um gasto energético, então você precisa consumir alguma coisa. Não é só passar fome que vai dar resultado. E aí o que é interessante? Esse tempo, ou melhor, esse volume calórico chamado taxa metabólica basal,
ele tem que ser reposto. A gente precisa consumir, precisa comer. Qual é o medo de comer? É tão gostoso. Então eu passo a comer, isso é interessante. Mas vamos lá. Então, fez o jejunzinho, ficou um período sem comer? Come uma coisa interessante. Escolha pelas opções saudáveis. Isso vai contribuir muito mais para a sua saúde. Vamos lá. Comprei um chá que promete milagres. Oh, yes. Quanto tempo demora para esse milagre acontecer? Vamos lá. Eu vou pegar aqui meu manto e vou abraçar a minha causa, porque agora eu vou viver de chá. Pessoal, não tem nada disso. Os chás, eles possuem ações, ou melhor, ação, né, no teu organismo. Possui um aspecto interessante, só que não é ele que vai fazer o milagre. É a somatória do seu dia, o que você come no café da manhã, no teu almoço, no teu lanche da tarde, no teu janta, enfim. Ah, mas você não sabe, Nutri, eu fico 100% retido ou retida e eu preciso de um chazinho. Comece a observar o que você anda comendo. É muito produto alimentício, rico em sódio, bastante concentrado em sal mesmo. Sabe aquelas lasanhazinhas bonitinhas que você coloca no congelador? Reduz o consumo delas. Sabe o consumo de água que a maioria das pessoas que eu atendo hoje em consultório chegam e falam assim, ai, eu quero ter resultado. Aí você fala, e aí, como é que tá o consumo de água? Fala, ai, não chega a 1 litro. Então é isso que você precisa melhorar. Um dos pontos mais importantes então, tá voando ali as minhas perguntas, mas já eu pego a última. Então é isso, comece a observar o que você anda consumindo, a prática regular do exercício, as suas funções do intestino também é importante a gente entender, e também o consumo de água. Isso já vai ser um grande adianto. Se você não sabe o volume, lá no meu site www.nutrifabiocavalcante.com.br tem um texto que eu falo somente sobre isso. Inclusive ensino você a calcular também o volume de água mínimo para você ter um resultadozinho interessante e manter as suas funções corpóreas em qualidade, vamos dizer. E aí vamos para a nossa última perguntinha da nossa internauta, eu não sei o nome dela, ou dele. Consumir hipercalórico por muito tempo pode causar intolerância ao leite? Uou! Várias perguntas dentro de uma só. Primeiro, vamos entender intolerância e alergia, ok? Quando se fala de intolerância, significa dizer que o meu corpo deixou de produzir alguma enzima. Em geral, como ele está falando do leite, mas deficiência na produção de lactase. Então, o carboidrato lactose não vai ser bem digerido. Isso vai gerar aquela fermentação, gases, inchaço, às vezes dor de cabeça, diarreia nas pessoas que têm a famosa intolerância à lactose. Agora, quando se fala em fatores alergênicos, eles são derivados de proteínas. Então, a proteína do leite, a caseína, a própria whey protein possuem fatores alergênicos. Agora, fechando o parêntese então sobre alergia e intolerância, se não ficou claro, a gente grava outro vídeo mais para frente. É interessante entender que consumir um alimento por muito tempo de forma exclusiva, sabe que a galera fica com frango, batata doce, frango, batata doce, frango, batata doce? O metabolismo do frango, ele vai chegar um momento que quando chega no teu intestino, ele vai gerar características de bactérias proteolíticas, ou traduzindo tudo que eu quis dizer aqui. O fato de você consumir apenas uma fonte de proteína, uma característica do frango, você vai otimizar bactérias proteolíticas e você não gera uma variação nas características da sua microbiota intestinal. Isso pode sim gerar um fator alergênico, isso pode gerar algumas respostas contrárias ao que por muito tempo veio acontecendo. É por isso, meu povo, é por isso que a gente fala como Nutri, vamos variar os pratos, as refeições, as opções que vocês cultivam ou consomem ao longo do seu dia. O mais importante que você precisa entender: nunca, eu sei que é difícil dizer esse termo, né? Mas nunca fique preso a uma única fonte nutricional, somente frango e batata doce, por exemplo. Isso não é dieta, isso é restrição calórica, isso é restrição e privação alimentar, isso não vai te gerar benefício. Busque variar. A gente tem, além do frango, tem várias outras opções de proteína. A gente tem, além da batata doce, tem a própria mandioca, a batata inglesa, por que não? Tem gente que tem medo de comer a batata inglesa. Mas sabe o que é interessante? Eu vou destacar aqui um ponto importante. Comece a mudar o seu medo de comer e crie alegria pelo seu prato de comida. Vegetais são muito mais saudáveis do que um prato de pizza. Então, se você está com medo de comer arrozinho com aquela batata inglesa,
saiba que provavelmente não é isso que está te engordando. Observe os excessos. Então é isso, galera. O vídeo já ficou até longo, mas espero que a gente tenha discutido alguns assuntos interessantes. Mandem suas dúvidas lá pelo Instagram ou até mesmo aqui embaixo do vídeo, que a gente pode estar discutindo sobre outros assuntos e outros temas. E um abraço, um beijo do Nutri e tamo junto. Ah, calma aí. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se eu postar um vídeo e você não receber, você vai ficar chateado. Um beijo no coração.